Fala galera, sejam bem-vindos ao Caminho da Aprovação. Hoje nós vamos ter uma aula aí sobre Direito Administrativo. Você está se preparando para a SAP, para o cargo de agente socioeducativo. Está conosco aí no Caminho da Aprovação. E a gente vai pegar um monte de bizu bem legal de uma parte da matéria que cai, e cai muito. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, aí seja muito bem-vindo. Você está no Caminho da Aprovação com o professor Gustavo Gomes. Vamos para a aula, roda a vinheta aí. Bora lá, galera, bora para a aula. Vamos para o conceito inicial aí de direito administrativo. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é, segundo o professor Eli Lopes Meireles, aí, doutrinador, extremamente conceituado no direito administrativo, né? O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, em resumo, em suma, é um conjunto de normativas, de regulamentos, de diretrizes, de legislações que regem as funções estatais aí, bem como a relação do Estado com a sociedade. E agora a gente vai ver alguns bizus, algumas situações que caem muito no concurso público, nos concursos públicos. E aí você que está prestando concurso para a SAP não vai ser diferente. Dá uma olhadinha ali. A gente já chegando com o conceito de administração pública, tendo em vista que a administração pública ela tem uma visão de dois sentidos. Nós temos o sentido subjetivo, sentido orgânico, formal, que vem de organização, orgânico, de organização, de órgãos, de entidades, é o espaço físico, é aquele conjunto de órgãos, de situações, de espaços, de diretrizes que regem aí o direito administrativo. Enquanto no sentido material, objetivo, funcional, vem de função, nós estamos tratando aí das funções, das atividades do dia a dia, da rotina. Então, é o órgão, o aparato e a rotina do dia a dia ali, quem faz, como faz, qual é o método que utiliza, quais são as ferramentas. Fechado? É mais ou menos dessa ideia. Só que para gravar, lembrar lá na hora da prova, é bem difícil, a gente sabe. Bem difícil. Então, a gente tem um bizuzinho aí para quem já é concurseiro, que quando pede a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal, a gente lembra aí daquele dia que a gente está meio suadão, meio cansado. Aí a gente diz que assim, ó, quando for suor, suor. Formal é subjetivo e orgânico. For, suor aqui, ó. Suor, formal. E quando é no sentido material, objetivo e funcional, é o mofo. Mofo de material, o O de objetivo e o FU de funcional. Então, quando for suor, é subjetivo, orgânico e formal. Quando for mofo, é material, objetivo e funcional. Tenta utilizar algum macete, alguma coisinha aí para vocês conseguirem dominar e gravar. Esse assunto cai. Então, preciso aí da atenção de vocês, da compreensão de vocês, para que a gente possa acertar essa questão na prova. Fechado? Dito isso, a gente avança aí para as fontes do direito administrativo e de cara a gente sabe que a gente vai ter as fontes formais e as fontes materiais, as fontes primárias e as fontes secundárias. Opa, pera aí então, professor. Fonte primária está aparecendo ali para mim, que é a lei. É a lei mesmo? Sim, a fonte primária é a lei. Pro direito administrativo, a fonte primária é a lei. Caiu na prova? Existe uma divergência na doutrina, professor. Caiu na prova, pode assinalar. Fonte primária, lei. Fontes secundárias, doutrina, jurisprudência, costumes. Fechado? Quando eu falo lei ali, eu falo lei em sentido estrito e todas as legislações que circundam, né? Portarias, diretrizes. Então, a lei é a fonte primária do direito administrativo. Certo? E a fonte primária também chamada de fonte formal. A primária também é chamada de fonte
formal. Então pode cair assim, ó. Qual é a fonte formal do direito administrativo? Formal vem com L de lei. Fechado? E a fonte material, que trata de matéria, ela está ali por causa da matéria, são a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Fechado? Então, anota isso aí cai nas provas de concurso público. E você que vai ser o novo agente socioeducativo aqui em Santa Catarina não pode perder esse tipo de questão. Vamos seguindo na nossa caminhada aqui. A gente vai entrar agora nos princípios norteadores do direito administrativo. E aqui eu tenho que enxergar, deixa eu trazer para a tela aqui eu tenho que enxergar que existem princípios que são constitucionais, eles estão escritos, expressos na Constituição. Existem princípios que estão implícitos, eles não estão escritos lá, mas subentende-se, se extrai o conteúdo da Constituição. E ainda a doutrina traz desses princípios dois que, para a maior parte dos doutrinadores, são os princípios que basilam, que dão um norte geral para o direito administrativo e que regem o regime jurídico administrativo aí, do Estado. Então volta para a telinha ali. Quais são esses dois princípios que norteiam, que são o ponto-chave do direito administrativo? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, supremacia do interesse público, o interesse público ele prepondera, ele passa por cima do interesse particular porque eu viso o bem da coletividade. Já a indisponibilidade, indisponível, não posso dispor do interesse público, eu não posso abrir mão do interesse público. Esses dois princípios, eles regem, eles norteiam aí o direito administrativo. Professor, mais uma vez eu vi falar que existem princípios constitucionais, tinha até um mnemônico ali, para mim, que eles falavam aí, exatamente, ó, o menininho limpando ali. Então, os princípios expressos, escritos, fotografados e colocados na Constituição Federal são o LIMP. O que significa LIMP, professor? LIMP é o mnemônico para nós gravarmos aí. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem está conosco lembra que na aula da Constituição Estadual de Santa Catarina o LIMP é com P mudo. Lá não tem eficiência, então cuida para não cair na pegadinha da prova. Fechado? Fica atento nisso aí. O princípio da legalidade é que pro Estado, pro agente público, ele precisa fazer aquilo que está escrito na lei. O cidadão pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Se tiver na lei, ele é obrigado a fazer, mas se não tiver nada que proíba, ele pode fazer. Enquanto o servidor público, o agente público, ele rege a legalidade estrita, a gente chama de legalidade estrita. Ou seja, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Fechado? A omissão não gera o direito dele de fazer alguma coisa. Então isso cai em prova, fica atento a essa situação. Impessoalidade, né, não pode levar para o pessoal, o ato ele tem que ser profissional, impessoal, eu não posso tomar partido, eu tenho que agir com impessoalidade. Moralidade, às vezes ele pode ser até um ato que por vezes legal, mas ele não é moral, não atende ao princípio da moralidade. Esse ato vai ser viciado. Publicidade, os atos têm que ser públicos. E eficiência, os atos administrativos, a gestão administrativa ela tem que buscar sempre a eficiência, a efetividade e a eficácia. Fechado? Então, o princípio da eficiência. E os princípios implícitos que você falou, professor. Então, olha só, os princípios implícitos na Constituição Federal. Eu vou citar alguns aqui, né? Porque tem vários, e a doutrina diverge, mas os mais comuns a gente vai trazer aqui para você pegar o norte geral. Então, a razoabilidade também traz consigo a proporcionalidade, ou seja, tem que existir uma ponderação, né, entre o ato administrativo, entre o fazer administrativo, a decisão administrativa e a consequência. Tem que haver uma razão e uma proporção. Não posso, por exemplo,
encerrar um evento, por exemplo, está incomodando um número de pessoas pequenos, eu vou lá, um evento gigante que está mexendo com a cidade inteira, eu vou lá e encerro aquele evento. É proporcional? É razoável? Eu posso gerir isso de uma forma mais ponderada, que vá atendendo mais ao equilíbrio do resultado, tanto para um como para outro. Então é isso que eu preciso buscar sempre no serviço público. Segurança jurídica, né? Então a garantia de que o ato, a coisa, ela vai ser feita baseada em legislações, normativas e regulamentos. O agente público ele só vai agir de acordo com aquilo que tiver preconizado para ele fazer. Motivação, né? Então vou ter que ter os fatos e os fundamentos para agir. Motivação são os fatos e os fundamentos para eu poder agir. E a autotutela, que é o poder de eu rever os atos, o Estado rever os seus próprios atos, a administração rever os seus próprios atos. Agora aqui tem algo que despenca no concurso. Deixa eu trazer para vocês para a telinha aqui. Aqui tem algo que despenca no concurso. Já que eu trouxe para a telinha aqui, eu estou aqui me esforçando com essa cara feia, e hoje mais feia ainda, porque eu estou muito cansado, me dedicando, criando material para vocês. Eu vou pedir um like, dá um dedão no like aí, se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos de YouTube e entender que esse conteúdo é relevante para você que está estudando para concurso público. Então, seguindo ali na telinha, olha só. A autotutela, deixa eu ver se eu estou na telinha para ti aqui. Tô. A autotutela, ela pode ocorrer de duas formas. Espera aí, professor. Pode ocorrer de duas formas, isso. Pode haver uma revogação, e esse assunto cai na prova, ou pode haver uma anulação. A revogação, quando o ato é legal, o Estado não está fazendo nada de ilegal. Só que aquele ato ele se torna inoportuno, não é mais interessante para o Estado. Então ele revoga aquele ato. Então o ato pode até ser legal, mas ele revoga porque não é mais oportuno. Ele não tem mais eficácia, não está servindo mais. Ou pode a autotutela exercer a anulação do ato. E aí esse ato é ilegal. Ou seja, identificou-se que há uma ilegalidade naquele ato. O Estado vai lá, a administração vai lá, por si só, com o princípio da autotutela, e já faz a anulação desse ato para que não continue produzindo efeitos. Fechado? A nossa matéria de hoje é densa. A aula vai ser um pouquinho mais longa até. Eu peço a compreensão de vocês, peço um pouquinho de calma, carinho, tranquilidade. Mas é um conteúdo que vai cair na prova de vocês e vai cair forte. Então eu gostaria que vocês se esmerassem aqui e dessem algo a mais, igual eu estou dando aqui, fechando o olho, mas gravando para vocês. Então olha só. A organização administrativa, os pilares da organização administrativa, eles nascem desse contexto que está aparecendo na telinha para vocês. Centralização, descentralização e desconcentração. Espera aí, professor. Por que esse boneco está assustado? Porque todo mundo se descabela quando vê isso aqui. A maioria das pessoas tem bastante dificuldade no direito administrativo, só que nós temos que pensar isso aqui e criar uns macetes para a gente conseguir botar o X no lugar certo. Então, olha só. A centralização é eu deixar o poder centralizado, centrado em um determinado ente. Então, a centralização são os atos que são feitos diretamente pelos entes da federação. Então, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, diretamente eles praticam o ato. Por exemplo, Gabinete da Presidência da República. Ele não tem nem, ele já está lá vinculado lá em cima. O ato está lá em cima. Agora presta atenção no que vai acontecer. Você imagina se o gabinete do governador tivesse que coordenar tudo que acontecesse nas cidades aí do estado de Santa Catarina, por exemplo, que nós estamos estudando aqui para o concurso. Então já pensou? Lá em Florianópolis ele tem que saber o que está acontecendo lá em Dionísio Cerqueira, lá em Treviso, lá em Maravilha, lá em Joinville. Então ele não tem como ter esse controle. Então o que ele fez?
ele desconcentrou. Desconcentrou é dentro da própria pessoa jurídica, do próprio ente, União, Estado, município, o ente da administração direta, então grava, União, Estado, município, Distrito Federal são a administração direta. E dentro deles eles criam órgãos, e por isso que é desconcentração, e está ali o CO de criar órgão. Desconcentração cria órgão. A descentralização, ela busca uma especialização de um determinado serviço. Ela cria uma pessoa jurídica. Ela vai criar uma pessoa jurídica, e aí vai vir aquelas pessoas jurídicas que a gente estuda bastante. Quais são? Vai vir uma autarquia, vai vir uma fundação, pode vir uma empresa pública, uma EP, ou uma SEM, uma sociedade de economia mista. Aí existem algumas outras, mas para você botar o X no lugar certo, como o SAP está valendo aqui. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Então elas têm personalidade jurídica. Elas criam entes. Entes têm personalidade jurídica. Entes têm personalidade jurídica. Órgãos não têm personalidade jurídica. Órgãos não têm. Então, olha só. A administração direta, ela cria órgãos para facilitar a administração cada vez mais para baixo ali, para ela conseguir gerir, ter uma visão do todo. Quando é algo muito especializado, o Estado diz, eu vou passar para uma outra pessoa jurídica administrar. É a administração indireta, que são entes novos. A autarquia, que é criada por lei, isso cai no concurso, anota aí, a autarquia é criada por lei. A autarquia é criada por lei. E a fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Isso cai nas provas. Fechado? Seguindo. Agora a gente vai chegar na teoria do órgão. Beleza, ele cria órgão ali. Então ele cria órgãos. Criou, por exemplo, aí a SAP, né? Criou, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então criou os órgãos, fechado. Esses órgãos, eles vão cometer atos com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade, e esses atos vão gerar efeitos. A questão é, contra quem, com quem que eu vou cobrar, com quem que eu vou conversar? Até certo momento, a teoria que predominava para um órgão administrativo era a teoria da representação, ou seja, o Zezinho era um policial, ele cometia um ato, ele estava representando o Estado, representando o órgão Polícia Militar, o órgão Polícia Civil, o órgão Polícia Penal, cometeu o ato, era ele que estava cometendo, o Estado não respondia, não era responsabilizado. O ato era através de representação pelo Zezinho. Só que agora, que vale há um bom tempo já, né? É a teoria do órgão, da imputação volitiva, também é chamada assim. Ou seja, o Zezinho, ele tá ali, mas ele tá em nome do órgão, só que o Estado responde. Ele pode até entrar com uma ação regressiva depois contra o Zezinho, mas ele vai responder como responsável por aquele ato. Fechado? Então a teoria do órgão vai cair na prova. Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva é o que predomina no Brasil. É como funciona aqui hoje. Esses órgãos, o nosso cérebro, nosso órgão comemorando ali, porque a gente vai passar no DEASA, vai ser agente socioeducativo, vai ganhar 6,5 conto por mês. Eles se classificam em algumas características, algumas etapas, uma divisão. Há uma divisão neles. Eles podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os independentes, olha só, os independentes, eles não têm qualquer relação, não sofrem subordinação.
não são subordinados a ninguém. Exemplo, já citei antes ali, ou de novo citado, Presidência da República. Autônomos, eles são subordinados aos independentes. Autônomos são subordinados aos independentes, mas têm grande autonomia. Os superiores, eles estão abaixo dos autônomos e abaixo dos independentes, mas ainda têm um certo poder de decisão. E os subalternos são meros órgãos de execução. É assim que cai na prova. Subalternos não têm poder de decisão, mero elemento de execução. Superior, está abaixo do autônomo e do independente. Autônomo, está abaixo do independente, mas tem uma certa autonomia. E o independente não sofre qualquer subordinação. Grava isso que cai na prova, fechado? Vamos seguindo. Relaxa, respira. Deixa eu trazer de novo para essa cara feia aqui. Galera, lutem até o final. Eu tô aqui, é madrugada agora. Tô aqui gravando para vocês, tô fechando o olho, tô lutando por vocês. Que vocês vão conquistar a vaga aí. Eu sou apaixonado por concurso público e eu torço e brigo muito para que vocês consigam aí conquistar o espaço de vocês. Esse processo seletivo é um caminho para vocês startar outras portas, outras possibilidades. Volta ali, eu sei que essa matéria é pesada, mas se concentra aí. Agora a gente vai fechar, quase lá, responsabilidade civil do Estado. Ela está prevista aí na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, e lá diz para nós assim, ó, vou ler na íntegra, tá? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias ou as de direito privado prestadora de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, toda essa galera responderá pelo dano. Deixa eu pegar o marca-texto aqui e grifar ali para ti que é bem importante. Responderão pelos danos. Beleza. Os agentes causarem na qualidade de representante do órgão, baseado na teoria do órgão, na teoria da imputação volitiva. E o Estado até pode regredir contra o responsável, dependendo de dolo ou culpa. Mas o Estado responde. E Estado, responde. Ah, não concordou com o que o agente praticou lá, acha que foi em desacordo com aquilo que vocês regulamentou, aí tu cobra dele, mas o cidadão tem que ser ressarcido. Fechado? E essa responsabilidade civil do Estado, ela é baseada na teoria do risco administrativo. Então, olha aqui, deixa eu grifar bem aqui para vocês, porque isso aqui cai na prova, tá? A teoria do risco administrativo é a teoria que rege a responsabilidade civil do Estado no nosso país. Só que existe algumas exceções abarcadas pela teoria do risco integral. Então, olha só. A teoria do risco administrativo, ela admite umas causas de excludentes dessa responsabilidade. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Já o risco integral não admite. Não admite. Dá um exemplo de risco integral aí, professor. Dano ambiental. Dano ambiental. Não importa o que aconteça. O Estado responde. Nuclear. Dano nuclear. Não importa o que aconteceu, o Estado responde. Ah, mas pode? Não tem conversa. Responde. Agora, aqui na teoria do risco administrativo, a gente pode escapar, o Estado pode escapar por um caso de força maior, se for um caso fortuito, se for uma culpa exclusiva da vítima. Ou de terceiro, né? Vamos dar uma estudadinha, vamos dar uma olhadinha com carinho nisso aí. Daqui a pouco a gente já vai fazer algumas questões, tá? Respira fundo, hoje a aula tá bem comprida, mas é bem importante. Inclusive, quem não tá fazendo o concurso da SAP, essa aula aqui despenca em concurso que cai direito administrativo. Quais são os excludentes? Olha só.
tem certa parte da doutrina que diferencia o caso fortuito da força maior. Eles dizem que isso aqui é humano, isso aqui é da natureza. Mas para o concurso precisa saber que tanto o caso fortuito como força maior exclui a responsabilidade civil do Estado. Culpa exclusiva da vítima. O cara queria se matar e se jogou na frente da viatura da polícia. Culpa exclusiva da vítima. Culpa de terceiro. O terceiro que provocou toda a situação. O agente que estava ali no momento não teve culpa nenhuma. Aí exclui a responsabilidade civil do Estado. Fechado? Vamos fazer algumas questõezinhas? Antes de nós fazer as questões, deixa eu voltar aqui para a telinha. Deixa eu te convidar em 30 segundos a olhar a nossa plataforma de ensino do caminho da aprovação, para que você possa ter o contato com o nosso material, que é muito legal, tá? Você tem todos os vídeos separados para esse concurso específico aqui da SAP, ó. Todos os vídeos separados, os simulados, o cronograma que você consegue clicar e saber o que você vai fazer em cada dia da matéria. Quando tu clica lá já aparece qual videoaula que é para te assistir, qual pedaço do material que é para te ler, já baixa o PDF, tudo automático. Consegue fazer flashcards, consegue assistir as aulas também em vídeo de maneira separada, ele vai aparecendo a porcentagem aqui para ti. Sem contar que tem todo o nosso acompanhamento e também tem simulado, já tem simulado aqui dentro aqui. Simulado, agente socioeducativo, plataforma bem legal. Voltando lá, olha só, a gente vai fazer agora umas questõezinhas para a gente massificar o conhecimento e encerrar. Essa aula foi bem longa, né? Bem longa. Então, a gente vai dar uma respiradinha e fazer aí os exercícios, como cai esse assunto na prova. Olha lá. Quanto ao direito administrativo, deixa eu ver se eu estou na tela, Quanto ao direito administrativo, julgue o item. Assim como no direito administrativo francês, a principal fonte do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência, como ocorre também no sistema da Common Law. Eu não sei o que significa isso, eu não sei o que significa nada, mas eu vou lembrar que o professor falou que, para mim, que a fonte formal, a fonte principal do direito era a fonte formal. Era a fonte formal, que também era primária. E que ele falou para mim assim, ó, essa fonte formal primária, ela acaba com L de lei. Então a fonte principal do direito administrativo é a lei e não a jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte secundária, uma fonte material. Então essa alternativa ela está errada. Não é a fonte principal. Olha a outra. O direito administrativo é a parte do direito público que regulamenta o exercício da função administrativa. O direito administrativo é a parte do direito público, que regulamenta o exercício da função administrativa. Conceito basicão que a gente leu lá no começo do professor Leili Lopes Meirelles já mata essa situação aqui. Isso aqui tá certíssimo. Fechado? Mais uma questão aí. Consideram-se fontes materiais. Opa, lembrei lá, professor. Materiais são as secundárias. E tu falou que eram a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Enquanto que a formal, professor, tu comentou lá no começo do vídeo que era com L de lei. Então ele quer a material e ele diz que é apenas as leis. Não, a lei não é nem material, a lei é formal. As leis e a jurisprudência, não, a lei é formal, Apenas o costume é uma fonte material. É uma fonte material, mas é apenas o costume? Não, é o costume, é a doutrina, é a jurisprudência. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Eu trago de novo para a telinha, te agradeço a compreensão. Peço de novo um like, curte e vamos juntos rumo à sua aprovação. Um abraço, até a próxima.